1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 a 16. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas de olho na palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando o texto que diz assim: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Somente até aí, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Pai Santo, eis-nos aqui diante da Tua palavra, eis-nos aqui agora submissos àquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha trazer todo o pensamento cativo, que as nossas atenções estejam para a Tua palavra. Ó Deus, que a nossa mente não seja roubada pelas preocupações, pelas tristezas, pelas lutas ou por algum tipo de ansiedade, mas que as nossas mentes estejam voltadas para o Senhor. E eu peço que o Senhor venha falar ao nosso coração. E por Tua misericórdia, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Eu te oro assim, em o nome de Jesus. E todos digam amém. O Espírito da glória de Deus é o tema nessa noite. Essa semana, quarta-feira, o diácono Alexander trouxe a palavra e o título da mensagem era o quanto eu estou disposto a me arriscar por uma vida, mais ou menos algo assim, né, diácono? Que foi o tema. E eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta parecida. Pelo que eu estou disposto a sofrer? Pelo que eu estou disposto a dar minha vida? Pelo que estou disposto a perder algo? Por sua família, por sua esposa, por seu marido, pelos seus filhos, por um bem? Se você estiver diante de uma situação em que você não pode ter as duas coisas, o que você vai preferir perder? A gente tinha ou ainda deve ter, né, na Marinha, uma coisa, né, um provérbio que a gente falava assim: eu perco o amigo, mas não perco a guerra. Ou seja, eu posso até perder a amizade, mas eu vou fazer essa brincadeira, eu não estou nem aí se eu vou perder a amizade. Aí a brincadeira a gente chama de guerra, fazer guerra com os outros. Então, não sei se lá na aeronáutica, lá no exército, né, era assim, mas a gente tinha esse nome de guerra, a gente ficar implicando com os outros. Então a gente falava: eu perco o amigo, mas eu não perco a oportunidade de fazer guerra. Eu perco o bom clima, mas eu não perco a oportunidade de fazer uma piada com o outro, ou jogar um verde, ou jogar uma palavrinha. O que é mais importante para nós? O que há de mais valor em nossa vida, pela qual nós estamos dispostos a levar prejuízo? E aqui eu começo já a dizer o seguinte, que talvez nós não tenhamos a ideia da dimensão
do tamanho daquilo que Deus nos deu. Neste texto que nós lemos, Pedro fala de algo de valor tremendo, algo que repousa sobre nós, que é o Espírito da glória de Deus. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos ao texto, então. O versículo 12, o primeiro versículo que lemos, a palavra diz o seguinte: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária, como se alguma coisa de outro mundo estivesse acontecendo. Vamos falar um pouco sobre esse versículo. Nós sempre aprendemos, eu tenho sempre ensinado à igreja que nós precisamos olhar para os nossos dias através da lente ou das lentes da Bíblia. Deixa eu repetir. Nós precisamos aprender a olhar os nossos dias com as lentes da Bíblia. Ou seja, o que a lente faz comigo? Ela me ajuda a te ver melhor. O que a Bíblia faz conosco com relação aos nossos dias, ao mundo? Ela nos faz enxergar e entender melhor. Nós não devemos olhar a Bíblia com a lente do mundo, ou com a lente dos nossos dias, porque se a gente faz isso, a gente vai querer reinterpretar a Bíblia como alguns estão fazendo. O mundo está mudando, então é melhor a gente rever o que a Bíblia está dizendo. Não, Nanina, não. A Bíblia é viva e eficaz, ela é eterna, a palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente. Ela não muda. Ela não muda. E nós não podemos abrir mão dessa palavra. O anjo disse a Daniel o seguinte, que muitos seriam purificados, limpos, provados, mas os ímpios continuariam na sua impiedade. Nenhum dos ímpios entenderia o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Os sábios são aquele que tem temor a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quantos aqui temem ao Senhor? Então você é sábio e você consegue entender, mediante a palavra de Deus, o que está acontecendo. E nós não podemos olhar para os nossos dias como se algo estranho estivesse acontecendo, algo imprevisto, algo assombroso, algo fora do comum. Tudo já está previsto na palavra de Deus. O Senhor já falou. Não existe nada para nós cristãos, não existe nada extraordinário acontecendo. As guerras, a multiplicação da iniquidade, a falta de amor. Não, isso já está previsto na palavra de Deus e não deve nos assustar. Tudo está escrito. Jesus advertiu sobre muitas coisas que aconteceriam. Até mesmo a tecnologia avançada em nossos dias. Esse corre-corre por causa do avanço da tecnologia e aquilo que ela tem influenciado negativamente na nossa vida, tudo isso está previsto. O anjo disse também para Daniel o seguinte, que muitos correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicaria. Ele está falando disso tudo. Porque, queridos, eu tenho conversado com alguns irmãos e a gente conversa sobre a tecnologia e não existe mais limite, sim ou não? Não existe mais limite para aonde as coisas irão chegar. E Pedro está falando exatamente isso com os irmãos para quem ele enviou a carta. Ele está falando o seguinte: não estranhe o que está acontecendo entre vocês. Eles estão vivendo momentos difíceis, momentos de perseguição, momento de discriminação por serem cristãos, mas Cristo avisou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos. Então eles não deveriam estranhar o momento que eles estão passando, porque Jesus avisou. Eu li essa semana também com os jovens, quando Jesus fala assim para os seus discípulos: olha, se chamaram ao Senhor de Beelzebu, o que dirá que vão fazer com os seus seguidores, com os seus servos? Porque tinham falado que Jesus expulsou o demônio porque ele estava com o demônio, o maioral do demônio. E Jesus falou: se falaram isso de mim, assim, interpretando o que Jesus está dizendo, Jesus falou: se falaram que eu estou com demônio, dirá vocês. Então, a perseguição foi algo já anunciado, mas eles não estavam discernindo muito bem isso. Então Pedro vai ensinar algumas coisas para eles.
dentro desse mesmo versículo, ele vai falar: amados, não estranhem o que está acontecendo no meio de vocês. Porque isso que está acontecendo no meio de vocês é para o quê? Como diz o texto, destinado a pôr vocês à prova. Então Pedro está dizendo o seguinte, repete comigo: o dia mau vem para nos provar. Quantos estão em Cristo? O dia mau vem para me provar e vem para te provar. Para te experimentar, para te testar, para ver como é que está a sua fé, para ver como é que está a sua perseverança, para ver como é que está o seu amor a Deus, para ver como é que está o seu comprometimento com o reino, e para saber o que está dentro do nosso coração. No final da sua carreira, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Moisés vai falar o seguinte para o povo: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para o quê? Pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam os seus mandamentos. Ou seja, eu creio, queridos, que todos nós aqui, sem exceção, e falo isso com toda firmeza no coração, todos nós, sem exceção, estamos sendo provados de alguma forma nesses dias difíceis. Todos nós. Quem concorda comigo, diga amém. Adolescentes, vocês também estão sendo provados. Jovens, anciãos, casados, todos nós estamos sendo provados. Que sejamos aprovados. Em nome de Jesus. E sejamos aprovados. E Pedro vai dizer o seguinte, que ao invés de estranharmos, de ficarmos, meu Deus, por que isso está acontecendo? Sei lá o quê. Nós devemos nos alegrar na medida que sofremos como Cristo sofreu, para que na revelação da sua glória, ou seja, para que na sua volta nós exultemos com Ele. Veja só o versículo 13. Pelo contrário, vamos ler o 12 e o 13, que fica mais fácil para a gente entender a progressão do raciocínio. Põe para mim, Emily. 1 Pedro 4, vamos ler o 12 e depois o 13. Leiam para mim, por favor. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pôr-vos à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Versículo 13. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Está sofrendo? O Pedro está dizendo, não fique triste, não estranhe, mas se alegre na medida que vocês são coparticipantes, ou seja, participam do mesmo sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por algo maior, Cristo sofreu por um bem maior, amém? E nós somos chamados para seguir o seu exemplo. Pedro já tinha dito isso lá no capítulo 2 dessa mesma carta, no versículo 21. 1 Pedro 2,21, ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Talvez alguém possa dizer aqui nessa noite, eu espero que não, então estou fora. Eu não fui chamado para sofrer, eu fui chamado para parar de sofrer. Não, a palavra está dizendo que nós fomos chamados. Também fomos chamados para sofrer como Cristo sofreu, porque Ele deixou o exemplo para seguirmos. Nós precisamos entender que como fomos chamados para sermos a semelhança de Cristo, algo que eu tenho pregado há muitos domingos, o sofrimento vem com o pacote. Amém? Nós temos pregado incessantemente isso, que como filhos de Deus fomos chamados para sermos a semelhança do Filho de Deus. Amém? Quantos querem ser iguais a Cristo aqui?
Levanta a mão e diga: eu quero ser igual a Cristo. Eu quero ser igual ao Filho de Deus. Fala para o seu irmão: o sofrimento está no pacote. Eu quero amar como Ele amou. Show. Eu quero servir como Ele serviu. Show. Eu quero ter a autoridade que Ele teve. Oh, aleluia, glória. Eu quero sofrer como Ele sofreu. Aí a gente, misericórdia. Nós fomos chamados para isso. Cristo sofreu. E nós temos também nossa parcela de sofrimento por causa dele. Paulo enfatiza muito isso. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele vai dizer assim, Colossenses 1, 24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. O sofrimento pelo perdão dos pecados, só Cristo poderia fazer. Ninguém mais poderia fazer, mas Paulo está dizendo aqui que ele está passando por aflições, por sofrimentos, por um bem maior. E que bem maior é esse? É o crescimento do Evangelho, é o avanço do Evangelho, é a edificação da igreja, é a santificação da igreja. Pedro, no entanto, nos deixa um alerta, para que o nosso sofrimento não seja por causa dos nossos próprios erros, mas que sejam por permanecermos fiéis e procurando e buscando ser aprovados por Deus diante desse fogo que vem nos provar. Veja o versículo 14 a 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, como ladrão, ou como malfeitor, ou como fofoqueiro, ou como quem se mete na vida dos outros. Que ninguém sofre dessa maneira. Mas se sofrer, sofra como cristão. Se sofrer como cristão, não se vergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Aí eu lembro de Pedro e João. Você lembra de Pedro e João, quando eles, no nome de Jesus, curam aquele paralítico? E eles são presos, são levados para o sinédrio, são levados lá para o templo, e os sacerdotes, os fariseus, os saduceus ameaçam Pedro e João, e a palavra diz lá em capítulo 5 de Atos, no versículo 41, que eles voltaram para casa vibrando. Ai, caraca, rapaz, a gente sofreu por causa de Cristo. Olha só, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres, vocês, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Glória a Deus. Que coisa, né? Cartando por causa de sofrimento. Pergunta a sua irmã: e aí, já sofreu por causa de Cristo? Já foi afrontado por causa de Cristo? E aí, você já teve esse privilégio de sofrer porque viram que você é crente? É isso aí que ele está falando. Em resumo, queridos, em resumo, o que Pedro está dizendo é o seguinte: como cristãos, sempre seremos provados e não podemos estranhar isso. Você é crente em Cristo Jesus, então você sempre vai ser provado, não estranhe isso. A segunda coisa que ele deixa claro é que é inerente ao cristão, ou seja, é algo que faz parte da vida, da natureza divina do cristão, sofrer por causa de Cristo. E isso deve ser motivo de grande alegria. Você sofreu, mas foi por causa de Cristo. Não foi porque você errou, não foi porque você fez a escolha errada, mas porque você foi fiel. Aí você foi afrontado, você foi perseguido. Se alegre com isso, em nome de Jesus. Mas a gente precisa pensar nisso. O que realmente sofremos por causa de Cristo? Já que nós estamos em um país em que não há perseguição aos cristãos, como há em países do Oriente, em que não há perseguição como era na época de Pedro, João, em que crentes eram realmente jogados para ser comido por leões.
como nós podemos sofrer. Aí Pedro nos dá uma dica. E eu queria ler agora o capítulo 2, a partir do verso 19, da mesma primeira carta, que vai dizer assim. Vamos ler a partir do 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. Servos de Senhor, aqui está falando de empregado e patrão. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau. Olha aí. Porque isso é agradável a Deus. Que alguém... capítulo 2, versículo 18. Vamos lá, vamos voltar ali. Capítulo 2, versículo 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas se ele for um mau, um péssimo patrão, explorador, abusador. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Eita! Pois que glória há, versículo 20, se pecando e sendo castigados, com isso vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha só o exemplo de Cristo. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano à sua boca. Versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Juntos, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Glorifique ao Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. No entanto, nós não admitimos este tipo de sofrimento, nem muitos outros tipos de sofrimentos. Será que nós estamos dispostos a ser participantes dos sofrimentos de Cristo, como Paulo foi? Que ele disse, trago, na minha carne as aflições que restam, o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Muitas vezes nós não queremos sofrer. E isso se dá, querido, porque não compreendemos, ainda não assimilamos o valor daquilo que está sobre nós. O valor daquilo que temos. O valor daquilo que recebemos de Deus. Porque o apóstolo Pedro está dizendo aqui que sobre nós os salvos, sobre nós que estamos em Cristo Jesus, sobre mim, sobre você, repousa o Espírito da glória de Deus. Isto está sobre vocês, isso está sobre mim. Aliás, vamos ler o texto de novo, porque o texto está dizendo que esses insultos que recebemos, essas perseguições por causa de Cristo, são uma prova, uma evidência de que o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Porque o Espírito da glória, ou eu posso ajudar os irmãos a entender esse versículo interpretando da seguinte maneira, porque isso acontece porque o Espírito da glória está sobre vocês. As provas, as perseguições vêm porque vocês têm o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Mas eu vou explicar daqui a pouco o porquê dessas duas coisas sendo faladas aqui. Mas entenda, você tem algo de muito valor sobre você. Só isso, amém? Você tem algo muito grandioso, nós temos algo muito grandioso sobre nós, que é o Espírito da glória repousa sobre nós, mas muitas vezes nós preferimos abrir mão desta glória.
eu abro mão dessa glória, mas eu não perco a razão. Eu abro mão dessa glória, mas eu não perco o direito de responder à afronta. Eu abro mão dessa glória, mas eu não abro mão de falar. Eu não vou ficar calado. Eu perco essa glória, mas eu vou falar. Eu tenho direito. Eu fui insultado. Eu fui injustiçado. Eu vou falar mesmo. Eu vou brigar mesmo. Eu vou resolver o meu negócio mesmo. Abrimos mão dessa glória por causa dos prazeres desse mundo. Abrimos mão dessa glória por causa das propostas que recebemos. O que é o Espírito da glória, pastor? É interessante nesse texto, eu peço para a Emily colocar aí de novo, o versículo 14, que essa expressão, o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, há uma certa dificuldade de traduzir esse texto. A Bíblia que nós usávamos anteriormente, ela traduzia apenas como o Espírito da glória de Deus. Essa Bíblia fala, é o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Mas eu gostaria que os irmãos não se preocupassem com isso e apenas se focassem no seguinte, que essa expressão, o Espírito da glória, ela só é usada aqui por Pedro. E eu entendo que se o Espírito Santo mandou que Pedro escrevesse dessa maneira, é porque ele quis trazer um peso maior a esta verdade. Pode tirar, Emily, para a gente conversar outras coisas aqui até o final da mensagem. Glória. Diga glória. Não, irmã Glória. Glória. Glória fala de algo de peso. Diga peso. Importância. Riqueza. E quando a Bíblia fala de glória, referindo-se a Deus, ela está falando da manifestação do próprio Deus. Ela está falando da manifestação da pessoa de Deus. Ela costuma usar essa palavra se referindo a essa dimensão maior da manifestação da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus, da manifestação do próprio Deus. E eu gostaria de trazer alguns textos rapidamente do Antigo Testamento que vai nos levar a entender o que eu acredito que estava na mente do apóstolo, que inspirou o apóstolo a usar esse termo, o Espírito da glória de Deus. Lembrando que nós estamos falando com um judeu que conhecia a palavra, que conhecia o Antigo Testamento. E quando nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 24, quando Deus está se revelando ao povo, depois de ter tirado o povo do Egito, no capítulo 24 de Êxodo, versículo 15 em diante, vai dizer o seguinte: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. Diga, pousou. Vocês vão entender porque eu estou pedindo para vocês guardarem essa palavra, pousou. A glória de Deus pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Então veja que o que aconteceu aqui não foi algo comum, não foi algo natural. Foi uma manifestação de Deus através dessa nuvem. A nuvem cobriu o monte. Foi algo, podemos dizer, de peso. Foi algo espetacular. Veja o versículo 17. O que diz? Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Então veja, você está ali, você está no meio do povo, de repente começa a ter toda uma manifestação na natureza, e vem uma nuvem e desce sobre o monte, e essa nuvem vai se transformando, tendo o aspecto de um fogo que consome, e essa nuvem, diz a palavra, que era o quê? A manifestação da glória de Deus pousando sobre o monte. Mais à frente, no capítulo 40, depois que o tabernáculo é erguido, no versículo 34 e 35,
quando Moisés consagra o tabernáculo ao Senhor, veja, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e o quê? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. E olha o que o versículo diz. O versículo seguinte diz: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E não tinha como ele tentar entrar, ele não podia entrar. E olha que a gente sabe que Moisés lá no monte até foi, mas ali nem Moisés entrou, porque a glória encheu esse lugar. Anos depois, mais de 100, 200, 300 anos depois, quando o templo é erguido, lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel, 2 Crônicas, capítulo 5, na consagração do templo acontece a mesma coisa. Veja só, vou ler a partir do versículo 12. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé do lado leste do altar com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz das trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, leiam comigo essa parte, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu continuo. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam ali ministrar, vocês comigo, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Veja que está falando de algo de peso, de algo de muita importância, algo denso. Estes são exemplos da glória de Deus pousando sobre o povo. Guarda isso. A palavra kabod, ou kabod em hebraico, foi traduzido em grego por doxa. Ela começa a ser vista, e eu quero destacar no Novo Testamento apenas três textos além do que nós vimos. Porque no Novo Testamento, depois dessas manifestações da glória de Deus, vem a maior de todas as manifestações da glória de Deus. João capítulo 1, versículo 14. Ao se referir a Cristo, o apóstolo João vai dizer, você pode ler comigo, você conhece o texto? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não foi uma nuvem, não foi fogo, mas foi uma vida cheia da glória de Deus. O peso da glória de Deus estava sobre Cristo. Viram a glória do Pai em Cristo. Pela glória do Pai em Cristo, eles viram, por isso o texto fala, glória como do unigênito do Pai, como o Filho único do Pai, aquilo que comprovava, que ratificava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Ele foi cheio da glória de Deus. Não tinha nuvem nele. Só teve uma vez que houve uma coisa destacada em Jesus, foi quando ele sobe o monte da transfiguração e Pedro, Tiago e João olha Jesus e o seu rosto brilhava, as suas vestes brilhavam. Mas Jesus era homem como eu e você, mas sobre ele estava a glória de Deus. Ele era cheio da glória de Deus. Mas, meus irmãos, eu quero destacar uma coisa aqui, que nós seres humanos, por causa do pecado, estamos destituídos dessa glória. Carecemos dessa glória. Não há essa glória em nós.
Romanos capítulo 3, versículo 23, você conhece bem o texto, que diz, pois todos, 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se eu careço de algo, é porque eu não tenho esse algo, sim ou não? O ser humano, ele está naturalmente destituído, vazio, completamente vazio da glória de Deus, vazio da presença de Deus, vazio deste poder, vazio deste peso. Estamos pobres, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas, agora, por meio do sacrifício de Cristo, por meio do perdão dos pecados, pela ação do Espírito Santo de Deus, essa glória repousa sobre nós. Aquilo que não tínhamos, por meio de Cristo, na ação do Espírito Santo, agora somos cheios. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aquilo que antes não tínhamos, agora temos em Cristo Jesus. E veja essa diferença, olhando o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Veja a diferença, porque o apóstolo vai dizer, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ele repousa, ele não pousa. Você pode dizer isso? Ele repousa, ele não pousa. Qual a diferença, pastor? Há muita diferença. Quem já andou de avião? Só tem chique aí. O avião sai lá da Disney, ou melhor, sai daqui de São Paulo. Aí você entra no avião e vai lá para a Disney. Quem quer, aproveita. Aí o que ele faz lá? Ele sai daqui, quando chega lá, ele pousa. Aí você vai, passa os seus dias lá, gastando, se divertindo. Aí depois, de repente, quando você voltar, você vai pegar o mesmo avião. E o que ele vai fazer? Ele vai decolar. E ele vai pousar em São Paulo ou fazer, como é que chama? Conexão. Aí vai pousar em outro aeroporto. Depois que ele pousar, ele vai para outro. E vai pousando em vários lugares. No Antigo Testamento, a glória de Deus pousou sobre o Sinai. Ela ficou lá para sempre. Ela está lá hoje. Ela pousou, ela saiu. A glória de Deus encheu o tabernáculo, de forma que Moisés não podia nem entrar. Mas isso continuou, isso saiu, e Moisés entrou, e os levitas entrou. A glória encheu o templo. Mas isso continuou? Não. A glória saiu, e depois os sacerdotes puderam entrar. A glória de Deus entrou na sua vida, repousou na sua vida para ficar e para não mais sair, para permanecer em você. Ela não pousa, ela repousa, ela encontra descanso na sua vida. Ela está aí para ficar, o Espírito da glória de Deus. E por meio dessa glória, o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Na imagem de quem? A glória nos transforma à imagem do Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando a gente une o que Paulo disse com o que Pedro disse, eu estou chegando no final, a gente entende que essa glória, ela nos transforma, ela nos muda. Esta glória, ela está em nós para nos capacitar a suportar o sofrimento. Esta glória está em nós para nos capacitar a amar o próximo. Esta glória está em nós para nos capacitar a servir. Essa glória está em nós para nos capacitar a viver uma vida santa. Essa glória está em nós para fazer de nós maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, filhos melhores. Essa glória nos capacita a continuar crescendo e avançando a despeito de toda luta que enfrentamos, porque essa glória nos aperfeiçoa, porque essa glória nos capacita a suportar a afronta e não revidar. Essa glória nos capacita a suportar a calúnia e ficar calados. Essa glória nos capacita a não responder à provocação, porque aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo. E quando eu entendo o peso dessa glória, eu prefiro perder a razão do que perder a glória, porque a glória é muito mais valorosa. É algo muito mais poder. Ou você responde ou perde a glória. Eu prefiro ficar calado, porque eu quero a glória. Essa glória está em mim, essa glória me foi dada, esse Espírito me foi dado, e eu não troco isso, porque muitas vezes nós preferimos perder a glória do que perder a razão de ficar magoado, chateado, revoltado, indignado. Eu prefiro a glória. Quantos preferem a glória? Eu prefiro a glória, porque a glória me traz paz, a glória me traz alegria, a glória me guarda, a glória me torna igual ao Filho de Deus, porque o Filho de Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Cheio de glória. Há algo de muito poder sobre nós, queridos. Há algo de muito poder sobre mim e sobre você. Nós só não conseguimos entender e compreender isso. E nós não nos utilizamos disso. Mas se você está em Cristo Jesus, tem algo tremendo sobre a sua vida, sobre a minha vida, e nós precisamos aprender a viver esse milagre. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que a glória de Deus em nossa vida é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Não é algo natural. Se você está em Cristo, você é um alvo de um milagre. E nós precisamos aprender a viver o sobrenatural. E não somente o sobrenatural nos milagres de cura, de portas abertas, né, de tantas coisas, mas o sobrenatural na transformação da nossa vida. Tem algum amém aí? Nós somos vaso de barro, mas dentro de nós, sobre nós, há algo de grande valor, de grande poder. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6 a 7, vai dizer o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Porque nós somos vazios de poder. Pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas Ele vem e derrama da sua glória sobre nós. Nos transforma. E quando a gente começa a melhorar, transformado pela glória, nós não nos envaidecemos com isso. Porque a excelência do poder, amém? Não vem de mim, vem de Deus. É o poder de Deus que me transforma. Portanto, eu quero dizer, para encerrar, que nós temos algo de muito valor pelo que sofrer. Nós temos algo de muito valor pelo que perder. Temos algo de muito valor pelo que renunciar. Renunciar o pecado. Renunciar os prazeres desse mundo. Abdicar. É a glória de Deus em nós, que nós não podemos abrir mão. Abra mão de tudo na sua vida, mas não abra mão da glória. Abra mão de tudo, mas não abra mão da glória. Porque nós podemos ser pobres. Nós não somos pobres, graças a Deus, amém? Nós podemos não ser de uma classe alta, ganhar milhões, mas nós somos ricos. Somos ricos em Deus. Nós podemos ser fracos, mas somos fortes em Deus. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso por quê? Porque sobre mim, sobre você, sobre nós, repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus, da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quem toma posse dessa vitória e dessa bênção? Feche seus olhos, ministério de louvor.